Imagina colocar um pé numa rocha que você não deveria nem conseguir alcançar. O vento te bate como um soco, embaixo de você o nada. 500 metros de vazio. 1000. O céu acima está próximo demais, a terra abaixo, longe demais. Seu coração bate para fora do peito e você entende, de forma visceral, imediata, que é um convidado num lugar que não foi construído para você. E mesmo assim você está na Itália, não em algum canto esquecido do mundo, não num continente inexplorado. Na Itália, o país que você conhece, que acredita conhecer, que pensa já ter visto tudo. Esse país esconde algo que nenhum guia turístico te contou. Lugares que parecem saídos de outra dimensão. Cantos onde a natureza esqueceu as regras. Lugares onde a fronteira entre o real e o impossível se dissolve completamente. Você está prestes a entrar em 25 desses lugares. Alguns desses lugares podem te matar. Todos podem te mudar para sempre. Você está pronto? O que você está prestes a ver não é uma lista de paisagens bonitas, não é uma coleção de fotos de cartão postal, é uma viagem pelos lugares mais extremos, mais misteriosos, mais incríveis que a Itália guarda com ciúme, longe dos olhos de quem não sabe procurar. 25 lugares, alguns perigosos, alguns inacessíveis, alguns tão bonitos que assustam. Em cada um desses lugares aconteceu algo que ninguém esquece. Em cada um desses lugares, a realidade parou de obedecer às suas regras. Desafio. Antes de chegar ao final desse vídeo, você vai encontrar pelo menos um lugar que não sabia que existia, garantido. E quando encontrar, vai se perguntar como viveu sem saber. Vamos começar. 1. Gruta Azzurra, de Capo Vaticano, Calabria. Você está na água. A água é azul, mas não o azul que você conhece. É um azul que emite luz própria, como se alguém tivesse dissolvido o sol dentro do mar. As paredes da gruta te cercam como as costelas de um gigante adormecido. Você tem 5 metros de rocha sobre a cabeça. Capo Vaticano, costa da Calábria. A gruta se estende por mais de 80 metros. Em certos pontos, o teto desce a 60 centímetros da superfície da água. Se o mar sobe, e nessa região o mar sobe sem aviso, não há saída. Em 2018, 2 mergulhadores experientes ficaram presos aqui por 4 horas. 4 horas no escuro total, com a água subindo. Um deles disse: "Parei de contar os minutos depois do segundo." Pensava só em respirar. A beleza mais absoluta na Itália frequentemente carrega o mesmo endereço do perigo mais absoluto. 2. As Biancane de Monterotondo Maritimo. Toscana. Imagina uma paisagem lunar. Terra branca, rajada de amarelo e laranja. Colunas de vapor saindo do chão como respirações de um monstro subterrâneo. A temperatura do ar é normal, mas a 10 centímetros do solo passa de 200 graus Celsius. Você está caminhando sobre uma crosta, literalmente. Embaixo dos seus pés, o inferno geotérmico da Toscana interior ferve. As Biancane, essas formações de argila branca, moldadas pelos gases, mudam de forma todo ano. Alguns pináculos desaparecem do nada de uma estação para outra. O solo engole a si mesmo. Aqui o sulfeto de hidrogênio, o gás que cheira a ovo podre e mata em poucas respirações, em concentrações altas, emerge sem aviso. Um cachorro adormeceu para sempre numa das depressões naturais dessa área. O dono o encontrou imóvel, sem um arranhão, sem razão visível. Um deserto. Na Toscana, que respira. 3. Stromboli à noite, Sicília. Você está numa ilha que explode, não metaforicamente, literalmente. O Stromboli entra em erupção a cada 20 minutos, em média, há 2000 anos, sem interrupção. Os antigos marinheiros o chamavam de farol do Mediterrâneo porque sua luz era visível a 150 quilômetros de distância. À noite, do cume a 924 metros, você vê a lava voar. Bombas de rocha incandescente lançadas a 200 metros de altura que caem em arcos de fogo vermelho sangue. O ar
cheira a enxofre. O solo vibra sob os pés. Cada explosão te sacode o peito por dentro. Em 2019, uma erupção repentina matou um excursionista e feriu outras pessoas no crater. O vulcão não havia mandado sinais diferentes do normal. Estava simplesmente mais irritado do que um dia comum. Aqui você não visita um vulcão, convive com ele, e ele decide quando o jogo acaba. 4. Crista do Diabo. Orobi, Lombardia. A crista tem a largura dos seus ombros. À esquerda, cai a pique por 800 metros. À direita, por 600. Você está caminhando sobre um fio. Um único passo errado, uma pedra que cede, um momento de distração e você não está mais aqui. As Orobi bergamascas guardam alguns dos percursos mais exigentes dos Alpes italianos, quase desconhecidos para o turismo de massa. No verão, as tempestades se formam em 20 minutos. Você não tem tempo de descer. Os raios atingem as cristas expostas e os pontos metálicos das trilhas equipadas se tornam condutores perfeitos. Um alpinista experiente que percorria esse trecho em 2021 escreveu no diário: havia nuvem acima e nuvem abaixo. Eu não sabia mais onde eu terminava e onde o céu começava. Ele voltou para casa. Nem todos voltam. Os Alpes não perdoam quem os trata como cenário. 5. Dolina de Castel di Lepre, Puglia. No meio da vegetação mediterrânea da Puglia, o solo se abre, sem aviso. Um buraco no chão com 3 metros de largura fundo, quanto? Ninguém sabe ao certo. As expedições espeleológicas chegaram a 90 metros sem tocar o fundo. As paredes descem verticais no escuro total. A Puglia é cárstica até os ossos, literalmente. Embaixo dos seus pés, enquanto você caminha pela terra vermelha das Murge, se estende uma rede infinita de galerias, vossorocas e cavernas. O solo é uma folha fina sobre o vazio. As dolinas se abrem com pouco aviso. Em 2020, um terreno agrícola perto de Castellaneta engoliu a si mesmo em segundos. Uma cratera de 20 metros de diâmetro apareceu do nada. A terra embaixo de Castel di Lepre sussurra. Quando chove forte, ouve-se o som da água caindo no vazio, como uma respiração. O perigo nem sempre vem de cima. Às vezes, vem de baixo. 6. Geleira da Marmolada. Trentino, em 3 de julho de 2022, às 13h43. O maior serac dos Dolomitas se desprendeu. Uma massa de gelo, rocha e neve, estimada em mais de 1 milhão de toneladas, precipitou a 300 km por hora pela face sul da Marmolada. 11 pessoas morreram em segundos. Algumas nunca foram encontradas. Você estava caminhando num lugar que parecia sólido, eterno, imortal. A montanha mais alta dos Dolomitas, 343 metros, coberta pela geleira mais extensa da Itália. Mas a geleira estava derretendo há décadas e naquele dia, com temperaturas excepcionais no cume, a estrutura interna cedeu. Não houve ruído. Os sobreviventes dizem que não houve quase nada antes e depois tudo se moveu. A Marmolada não é mais a mesma. E naquela manhã, a Itália também não era. 7. Sul-Nuraxi di Barumini, Sardenha. São 3 da manhã. Você está caminhando entre torres de pedra construídas há 500 anos por uma civilização da qual não sabemos quase nada. Os Nuraghi sardos são a maior concentração de estruturas megalíticas da Europa, mais de 7. Wild West, espalhadas por toda a sua ilha, e ainda hoje não sabemos exatamente quem as construiu nem por quê. Sul-Nuraxi di Barumini, Patrimônio Unesco, é o mais imponente. A torre principal alcança 18 metros. As paredes internas, no escuro total, mantêm temperatura constante de 15 graus o ano inteiro, como se estivessem respirando, como se ainda guardassem algo. Os pastores sardos locais chamam essas estruturas de domos de Janas, casas das fadas, mas também casas dos mortos, porque dentro de algumas delas foram encontrados restos humanos
sepultados com cuidado absoluto, com objetos que não existiam ainda em nenhuma outra parte da Europa. Alguém construiu tudo isso e depois desapareceu. Ainda não entendemos para onde. 8. Antro do Corvo. Matese, Campânia desce. Ainda. A luz do sol desaparece após a primeira curva. O ar fica frio, 6 graus constantes o ano inteiro. As paredes da caverna transpiram umidade. Sua respiração forma nuvens brancas no feixe da lanterna. Você desceu 120 metros e ainda não está perto do fundo. O Matese Campano esconde um sistema hipogeu entre os menos explorados da Itália. O Antro do Corvo, nome local de uma cavidade no maciço, se desenvolve por mais de 3 quilômetros de galerias. Quando chove na superfície, o nível interno pode subir vários metros em menos de uma hora. Uma equipe de espeleólogos em 2015 ficou bloqueada no interior por 18 horas com a água subindo até os joelhos nas passagens mais baixas. Eram equipados, eram experientes, ainda estavam vivos quando saíram, por pouco. Embaixo da Itália existe outra Itália, mais escura, mais fria, sem regras. 9. Lago de Alleghe. O país submerso, Vêneto embaixo da superfície perfeitamente calma do Lago de Alleghe, nos Dolomitas do Vêneto, estão as ruínas de um vilarejo inteiro. Casas, ruas, muros de pedra, tudo submerso em 1771, quando um deslizamento do Monte Pis represou o curso do rio Cordevole e criou o lago em poucas horas. Os habitantes conseguiram fugir. Suas casas não. A água tem até 18 metros de profundidade no ponto máximo, transparente o suficiente para ver, nos dias de sol e baixa corrente, os contornos dos muros abaixo de você. É como olhar para um fantasma. Os mergulhadores que se aprofundam aqui descrevem uma sensação inquietante. As correntes internas deslocam os sedimentos trazendo à tona objetos de pedra, soleiras de portas, cantos de lareiras. O vilarejo emerge e desaparece com as estações. Como se não aceitasse ser esquecido, um mundo inteiro enterrado pela água, esperando que alguém o lembre. 10. Voo do Anjo, Pietrapertosa, Basilicata. Você está preso a um cabo de aço esticado entre duas montanhas das Dolomitas Lucanas. Abaixo de você, um vale com 400 metros de profundidade. O vento te bate lateralmente. Você está voando a 120 km por hora. E a sensação de controle é uma mentira que você está se contando para sobreviver aos próximos 90 segundos. O voo do Anjo de Pietrapertosa e Castelmezzano é considerado um dos tiroleses mais espetaculares da Europa. O cabo tem 5 km. A força centrífuga nas curvas te empurra para fora. Se algo ceder, o mosquetão, a solda, o ponto de ancoragem, não há tempo de perceber. Nunca aconteceu. Os controles de segurança são rigorosos. Mas você ainda está voando entre duas montanhas de rocha vermelha no céu da Basilicata. E seu cérebro, você não consegue parar. Calcula as probabilidades. O terror mais puro não é o que você sabe, é o que você imagina. 11. Gruta Gigante de Trieste. Friuli. Você entra na caverna mais grande e acessível ao público no mundo. Não é hipérbole, é um recorde certificado pelo Guinness. A sala principal mede 280 metros de comprimento, 107 de largura e 107 de altura. Você poderia colocar a Basílica de São Pedro de Roma dentro e ainda sobraria espaço para respirar. Você está caminhando sobre o Planalto Kárstico, Triestino, 300 metros acima do Mar Adriático, e embaixo dos seus pés existe isso. Um vazio planetário escavado pela água em milhões de anos. Os pêndulos instalados no interior, os instrumentos mais sensíveis do mundo para medir movimentos do solo, registram cada terremoto na Terra, cada terremoto. Cada onda sísmica que atravessa o planeta passa por essa caverna e a faz tremer imperceptivelmente. A Gruta Gigante não é apenas um lugar, é um ouvido, a Terra fala aqui dentro. 12. Campo Imperatore, a pequena Tibete,
Abruzzo. Você está a 800 metros de altitude, no meio de um planalto que não termina nunca. Não há árvores, não há casas, só grama, rocha e vento que empurra do oeste como se quisesse te varrer. No inverno, as temperaturas caem a menos 25 graus. No verão, as tempestades nascem em menos de um quarto de hora e você não tem nenhum lugar para se abrigar. Campo Imperatore. O coração do Gran Sasso é um planeta à parte. 30 quilômetros de estepe apenina que lembram mais a Mongólia do que a Itália. Os lobos do Apenino Central, cerca de 50 exemplares nessa área, usam esse planalto como corredor de caça. De noite, seus uivos são ouvidos claramente até da pequena estação astronômica do INAF, que vigia o planalto. E aqui, nesse lugar esquecido pelo tempo, em 12 de setembro de 1943, Mussolini foi mantido prisioneiro, até quando chegaram os paraquedistas alemães. Certos lugares acumulam a história, como os vales acumulam a névoa, e não a deixam ir. 13 Vales de Comacchio. O Delta Invisível. Emília-Romagna. Você está num barco num canal com 3 metros de largura cercado pela névoa. Não se vê nada a 10 passos. A superfície da água é imóvel como um espelho negro. Ao seu redor, 16. 0 hectares de lagoas, vales e canais do Delta do Pó, o maior ecossistema úmido da Europa Ocidental. Os vales de Comacchio, em novembro, na névoa densa da planície padana, são um lugar onde se perder, no sentido mais literal do termo. As enguias, as mais prezadas da Europa, protagonistas de uma pesca milenar, se movem abaixo de você em águas onde a visibilidade é zero. Os flamingos rosas, milhares, decolam de repente no branco do nada com um som de trovão. Os pescadores locais navegam esses canais há gerações, sem GPS, sem pontos de referência visuais. Fazem isso de memória. Alguém que não conhecia o vale entrou e nunca saiu. Foi encontrado dias depois, parado no nada, desorientado, ao ponto de não saber mais de onde vinha. O Delta do Pó não te ataca, te absorve e você não percebe. 14. Sentiero del Viandante. Cinque Terre, Ligúria. Não o sentiero que você conhece, não o que os turistas percorrem de chinelo, fotografando o pôr do sol. Existe outra rede de percursos que corre acima das Cinque Terre, a 400 metros sobre o mar, entre terraços abandonados e muros de pedra seca que ainda sustentam, por enquanto, o peso dos séculos. O território das Cinque Terre é construído sobre um equilíbrio precário, centenas de quilômetros de muretas de pedra seca que reduzem a encosta em terraços cultiváveis. Quando deixam de ser mantidas e a manutenção está parada há décadas em muitas zonas, elas cedem. E quando cedem, levam consigo toneladas de terra. Em 2011, um deslizamento devastador matou 13 pessoas em poucas horas. A água transformou as vielas de Monterosso em rios de lama. O sistema de terraços, sem cuidado humano, está se desintegrando lentamente. Acima de você, em certos sentieri, você caminha sobre algo que pode não existir amanhã. A beleza das Cinque Terre foi construída por mãos humanas, e sem essas mãos está desmoronando. 15. Lago de Pergusa. Sicília. O Lago de Pergusa, no interior siciliano perto de Iena, é o único lago natural da Sicília. E é o lugar onde, segundo o mito grego, Perséfone foi raptada por Hades e levada ao submundo. Olhando para ele em certos dias, você entende por que escolheram exatamente esse lugar para essa história. O lago muda de cor. No verão, quando a evaporação está no máximo e a concentração de algas e sal sobe, a água vira do verde para o vermelho, para o violeta. Não é um efeito da luz, é química. Bactérias halófilas e cianobactérias transformam a superfície em algo alienígena. Irrespirável em certos períodos,
A fermentação orgânica gera ácido sulfídrico. Ao redor do lago ainda corre o circuito automobilístico, que nos anos 50 e 60 recebia corridas internacionais. As arquibancadas abandonadas olham para a água violeta. Os fios de grama crescem através do asfalto. Dois mundos, o mito e a modernidade, abandonados no mesmo lugar. Um lago que muda de cor, uma deusa raptada, um autódromo fantasma. Tudo no mesmo lugar. 16. Geleira do Miage, Vale da Osta. Imagina uma geleira. Você tem em mente o branco, o azul do gelo antigo, a luz que quica. Agora apague tudo isso. A geleira do Miage, nas encostas do Monte Branco, no lado italiano, é completamente negra, coberta por detritos rochosos, com até 2 metros de espessura, parece um campo de lava em vez de gelo. A moreia superficial, as camadas de rocha transportadas pela montanha e depositadas sobre o gelo, o cobrem totalmente. Caminhar sobre ela é como caminhar sobre uma superfície que pode desabar em qualquer ponto. Embaixo dessas pedras, há gelo vivo, percorrido por crevasses com dezenas de metros de profundidade. Uma crevasse escondida, coberta por uma camada fina de gelo mascarada pelos detritos, pode engolir uma pessoa sem deixar rastro. A temperatura superficial da geleira varia 40 graus em 24 horas. A rocha negra absorve calor. O gelo embaixo derrete mais rápido que em qualquer outro lugar. O Monte Branco está se revelando lentamente. Até o gelo mais antigo da Europa está acabando. 17. Floresta fóssil de Dunaroba, Úmbria. Você está olhando para árvores com 7 metros de altura, troncos perfeitos, verticais, sólidos, mas essas árvores estão mortas há 2 milhões de anos. São fósseis, mas não petrificados. Algo mais estranho, ainda são madeira, celulose orgânica, conservada intacta, sob sedimentos argilosos, sem oxidação, sem decomposição, sem transformação mineral por 2 milhões de anos. A floresta fóssil de Dunaroba, na Úmbria, é um unicum científico mundial. 43 troncos de Taxodium, um cipreste palustre, emergem do solo exatamente como quando estavam vivos, na sua posição original. Quando foram descobertos em 1982, durante obras numa pedreira, estavam tão bem conservados que os operários levaram dias para entender que não eram árvores vivas. O problema, desde que foram expostos ao ar, estão degradando. O tempo que havia sido parado por 2 milhões de anos recomeçou a correr. Os restauradores trabalham para desacelerá-lo, mas não podem pará-lo. 2 milhões de anos de sono, e então o ar. E então o tempo se recuperou de tudo. 18. Pentedátilo, Calábria. A rocha parece uma mão. 5 pináculos de granito que se erguem como dedos de um gigante enterrado na terra calabresa. A 250 metros sobre o nível do mar. Agarrado às suas bases, um vilarejo fantasma. Pentedátilo, abandonado em 1971, após uma enchente que convenceu os últimos 200 habitantes a nunca mais voltarem. Você está caminhando entre casas esventradas pelo tempo. Os telhados desabaram, as janelas olham para o vazio, mas as paredes ainda resistem porque foram construídas na própria rocha, fundidas com o granito. O vilarejo e a montanha são a mesma coisa, a história mais sombria. Na noite entre 16 e 17 de março de 1686, a família Alberti foi exterminada na igreja do vilarejo durante uma vingança de sangue. O massacre ainda é lembrado pelos locais. E todo ano, na semana da Páscoa, dizem que nas casas vazias se ouvem sons, passos, vozes. Pentedátilo não foi abandonado, foi deixado para a sua história. 19. Lago d'Orta, o Lago Morto, Piemonte. Nos anos 80, o Lago d'Orta era o lago mais poluído da Europa. O cobre e o amônio, despejados por décadas por uma fábrica química, tinham acidificado as águas até um pH de 3,9 comparável ao vinagre. Todo o plâncton estava morto. Os peixes tinham desaparecido.
Até as algas tinham dificuldade de sobreviver. Um lago de 18 quilômetros quadrados, morto. Em 1989, foi tentada a maior operação de neutralização já conduzida num lago europeu. 14. 4 toneladas de cal viva despejadas nas águas para elevar o pH. Funcionou em parte. A vida voltou, mas não a mesma vida de antes. O ecossistema original não se reconstrói. Hoje o Lago d'Horta voltou a parecer lindo, azul transparente, cercado pela vegetação. Mas embaixo dessa superfície, nos sedimentos do fundo, ainda estão enterradas décadas de veneno, como uma ferida que cicatrizou por fora, mas não por dentro. A natureza perdoa, mas não esquece. 20 Necrópole de Cerveteri, Lácio. Você está percorrendo ruas de verdade, largas o suficiente para uma carruagem, ladeadas por edifícios, com cruzamentos regulares, com bairros e zonas comerciais e áreas residenciais. Mas ninguém vive aqui, ninguém jamais viveu aqui, porque essa é uma cidade construída só para os mortos. A necrópole della Banditaxia de Cerveteri, patrimônio Unesco, é a cidade etrusca dos mortos mais grande do mundo. Se estende por 400 hectares. Tem ruas que se percorrem por quilômetros. 3.000 túmulos visíveis, talvez 10.000 ainda enterrados. Cada túmulo é uma casa funerária, com câmaras, camas de pedra, objetos cotidianos, afrescos. Os etruscos construíam as cidades dos mortos exatamente como as cidades dos vivos, porque para eles não havia diferença. A morte era apenas outro endereço, um lugar onde continuar a viver, cercado pelos mesmos objetos, na mesma disposição da casa que haviam deixado. 2.500 anos depois, essa cidade ainda está lá, e nós ainda não sabemos exatamente quem eram. 21. Solfatara, de Pozzuoli, Campania. Você bate o pé no solo, sente que é oco, sente o calor subindo pelas solas. A crosta embaixo de você tem espessuras que em alguns pontos se medem em centímetros. Abaixo está a câmara magmática dos Campi Flegrei, o supervulcão mais perigoso da Europa. Não o mais famoso, o Vesúvio é menor. O mais perigoso. A Solfatara de Pozzuoli é a boca aberta desse sistema. Fumarolas a 160 graus saem do solo. O terreno é amarelo de enxofre. Em certos pontos, a crosta é tão fina que as placas avisam para não caminhar. Em 2017, um pai e um filho que haviam pulado as cercas caíram através do solo numa cratera geotérmica. Não sobreviveram. O bradisismo, o lento subir e descer do solo sobre o qual Pozzuoli está construída, elevou o pavimento do porto em 4 metros em 20 anos. A terra se move, a cidade se move com ela. Pozzuoli não está construída sobre terra firme. Está construída sobre um vulcão que está pensando. 22. Catacumbas dos Capuchinhos, Palermo, Sicília. Você entra e eles te olham. Milhares deles, em pé sentados, pendurados nas paredes pelos pulsos, vestidos com suas melhores roupas. 8.000 corpos humanos, não esqueletos, não estátuas. Corpos mumificados por causas naturais ou por tratamentos químicos particulares, expostos nas galerias embaixo do convento dos Capuchinhos de Palermo. De 1599 a 1871, os nobres, os prelados, os profissionais de Palermo pagavam para serem enterrados aqui e mostrados. A morte não era escondida, era exibida como símbolo de status. Quanto mais importante você era, mais visível era a sua posição no corredor das catacumbas. Rosalia Lombardo, morta em 1920 com apenas 2 anos, está conservada numa vitrina de vidro com uma perfeição tal que parece dormir. Seus olhos se entreabrem ligeiramente todo dia pelo reflexo da luz que muda. Por décadas, os visitantes acreditaram que ela estava piscando. Palermo transformou a morte em arte, e a arte em algo que você não consegue parar de olhar. 23. Sentiero del Viandante, Lago de Como, Lombardia. O Lago de Como visto de cima não parece nenhum mapa.
parece um fiordo norueguês que foi parar por engano na Lombardia. E você está lá em cima, no Sentiero del Viandante, um percurso que remonta à Idade Média, quando era o caminho obrigatório para quem não podia pagar a balsa. Em certos trechos, o sentiero se estreita até 40 centímetros. De um lado, a rocha vertical. Do outro, o vazio sobre o lago, 400, 500 metros de queda livre sobre águas, com até 410 metros de profundidade. Um dos lagos mais fundos da Europa. As correntes fixadas na rocha no século XVII ainda resistem, por enquanto. Os comerciantes medievais percorriam essas passagens à noite, com as mulas carregadas de mercadorias, sem luz artificial, sem proteções. Cair significava não ser encontrado por dias. Ainda significa a mesma coisa. Certos caminhos são tão velhos quanto o medo de percorrê-los. 24. Siu Gorropu, o cânion mais fundo da Europa, Sardenha. As paredes te fecham, você sobe os olhos e vê um fio de céu, 3 metros de largura, lá em cima a 500. Você está caminhando no fundo do cânion mais fundo da Europa, escavado pelo rio Fluminedo, no calcário cinza da Barbágia, na Sardenha. Su Gorropu, as gargantas de Gorropu. O nome local significa lugar escuro e impenetrável. O cânion tem 8 quilômetros de extensão. Em certos pontos, o sol não toca o fundo por meses. A temperatura cai mesmo no verão. As paredes verticais de 500 metros foram escaladas apenas por alpinistas de altíssimo nível. Existem vias de escalada aqui classificadas entre as mais difíceis da Itália. Quando chove nos planaltos acima de você, mesmo longe, mesmo quando o céu onde você está é limpo, o rio pode subir 3 metros em menos de 20 minutos. Você não vê a chuva chegar. Só ouve o barulho da água que cresce. Su Gorropu é o lugar onde a Sardenha te lembra que você é pequeno. 25. Buca del Diavolo, Monte Amiata, Toscana a última, a mais intensa. Você está no Monte Amiata, o vulcão extinto da Toscana meridional, extinto há 180. 0 anos, mas ainda vivo embaixo, ainda quente, ainda respirando. Na floresta de castanheiros que cobre as encostas há uma fenda na rocha, com 1 metro de largura, negra. Dela sobe ar frio, sempre, o ano inteiro, a qualquer temperatura externa. A Buca del Diavolo não tem profundidade oficial. As medições mais recentes chegam a 200 metros sem tocar o fundo. Os gases que saem, incluindo radônio radioativo, tornam a exploração prolongada impossível sem proteções. Os morcegos a usam como sítio de hibernação. Milhares de exemplares de 12 espécies diferentes, algumas raríssimas. A tradição local diz que por essa boca entram os mortos. Não metaforicamente, literalmente, como porta. Os pastores medievais a evitavam mesmo à luz do dia. As crianças não eram levadas para aquela parte da floresta. E hoje, de noite, se você está perto o suficiente, ainda sente o ar frio subindo do nada. Como se algo, no fundo, ainda estivesse respirando. A Itália ainda esconde algo que não conseguimos nomear. E talvez seja melhor assim. 25 lugares. 25 vezes em que o país que você pensa conhecer te mostrou um rosto que não esperava. Uma gruta que emite luz, um lago que muda de cor, uma cidade construída só para os mortos. Um vulcão embaixo de uma cidade de 3 milhões de pessoas. Um cânion onde o sol não chega por meses. A Itália não é só arte e culinária e mar. A Itália é também isso. São abismos e crevasses e gases tóxicos e florestas fósseis e vulcões que pensam. É um país construído sobre algo muito mais antigo, muito mais poderoso e muito menos domesticado do que imaginamos. E a coisa mais inquietante, aquela que espero que você leve com você, é que esses 25 lugares são só a superfície, são os que encontramos, são os que exploramos o suficiente para poder contar. Quantos outros ainda não sabemos que existem? Qual foi o lugar que te tocou mais? Escreve nos comentários. Quero saber
qual te fez sentir algo no estômago. E se você chegou até aqui, já entendeu que esse canal não faz vídeos normais. Se inscreve. O próximo está te esperando.